E você tem essa versão que ele precisa instalado? Eu tenho, o Java eu tenho. Aí eu fiz o download da pasta, né, que precisa pro Lab, só que não estava rodando. Aí eu estou mexendo aqui, não sei o que aconteceu. Eu acho que o problema é meu computador que não está colaborando hoje. É estranho porque ele realmente só precisa do Java instalado e é bem leve, não é um programa pesado que precise de memória, essas coisas assim. Dá uma verificada aí. Você fez aquele procedimento, primeiro tinha então zipado, aí você dizipou os arquivos. Sim, eu fui. Parece que o problema está no momento de instalar mesmo. Eu consegui baixar, mexer na pasta certinho, aí na hora de instalar não estou conseguindo. Porque, na verdade, eu nem instalei, eu só realmente estou usando o arquivo já que foi extraído, né? Então, aí é só clicar e executar mesmo, que ele é executável, né? Tá, eu vou tentar fazer isso também. Tá bom. Pessoal, então, eu não sei se vocês têm mais alguma dúvida em relação aos cálculos. Vocês têm a planilha, né, que eu enviei para vocês, que já tem essas, todos esses pedaços prontos. Vocês podem transferir os dados para vocês para cá, né, e fazer o de vocês em cima. Então, vocês precisam da curva de titulação, que é essa curva Professora, aqui. Ah, não está compartilhando. isso. Tá. Eu estava falando em cima da planilha que a gente acabou de usar. Então, vocês têm essa planilha. Aí, vocês têm que fazer a curva de titulação de vocês e precisam também da primeira derivada. Daí, vocês vão encontrar o ponto aqui de equivalência pela curva e depois, pela primeira derivada também, vão comparar esses dois valores. Deu igual? Ah, então deu igual, que bom. Deu diferente? Qual técnica que é mais precisa e mais exata? Daí, vocês também têm que fazer a titulação com o indicador e comparar com a mudança de cor, né, o volume que deu aqui na mudança de cor. Se foi um volume também parecido com o próprio volume do ponto de equivalência, vocês vão discutir, e se ele for diferente, vocês também vão discutir. E devem calcular o erro da titulação como está escrito na própria apostila, ok? Daí, o que mais? Por hoje só. Então, assim, por hoje não, né? Por essa técnica aqui, só. A gente nem vai fazer a segunda derivada, vai deixar só até a primeira. A segunda também é a mesma coisa, é só obter de novo aqui a diferença, né? Só que agora já em cima da primeira derivada, mas a gente nem vai fazer, vai parar nessas duas técnicas somente, então a curva e a primeira derivada. E aí vocês precisam, então, escrever o relatório. Como é que vai ser esse relatório? Vocês vão contar um pouquinho na introdução sobre a titulação, vocês têm a apostila que tem um pouquinho de teoria para isso, daí vocês vão falar, então, sobre o uso dos indicadores, vão falar sobre a titulação potenciométrica, que é essa que a gente vai utilizando aqui, né, o pH. Vão colocar os dados, né, experimentais aí de vocês, os gráficos com as discussões.
Então, o relatório como se tivesse feito mesmo no laboratório, certo? Quem teve que fazer a diluição para obter, então, as soluções aqui que foram ou titulante ou titulado, também deve colocar o cálculo da diluição para obter a concentração final. Então, vai escrever aí, né, o cálculo também para fazer a diluição. A pipeta que usou, o balão volumétrico que usou, tudo certinho. Tá bom? Ok? Certo, pessoal? Daí eu queria agora. Ok, então o Vitor respondeu aqui. A Luana está perguntando se é individual. Então, olha, eu estava até pensando que vocês podem fazer em equipes de 3 pessoas, só que todo mundo tem que postar o relatório. Então, se vocês quiserem fazer assim, tudo bem, não tem problema não. Então, pode fazer até 3 pessoas, só que vai ter que postar, então, o relatório. Tá certo? Ok? Daí agora, a gente vai continuar falando de titulação. Para quando que vai ser esse relatório? Para daqui a 15 dias, correto? Que é o nosso prazo. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, se quiser mostrar aí para mim, compartilhar a tela, mostrar o que vocês fizeram, mostrar o gráfico aí para mim, é agora, tá? Então tem que aproveitar agora. Esse relatório vai valer como avaliação online também, então eu vou abrir a atividade e tal, vai ter a nota somada, tá bom? Deixa eu abrir aqui a nossa lista. Ninguém quer mostrar a curva? Ninguém tem dúvida? Ninguém quer perguntar mais alguma coisa? Professor, Oi. o relatório tem que ser em ABNT ou não? Relatório, você vai seguir o conteúdo exatamente como eu falei, introdução, parte experimental, resultados e discussões, aí vai concluir, mas não precisa ter muita outra regra em cima disso. É mais o conteúdo mesmo. E deve citar referência. Aí, referência é a BNT. Certo? E aí, ninguém mais tem dúvida? Quer mostrar as curvas, compartilhar aí comigo alguma coisa? Não? Então tá bom. Então, ó, agora a gente vai falar de titulação também, só que da lista de exercício. Então,
Cadê a lista que eu acabei de abrir? Tá aqui. Então, ó, voltando agora para os nossos exercícios. Então, aqui, a gente tem também exercício de titulação. Ó, tá aqui no item 21. Quem ainda não fez os exercícios que eu tinha pedido, que eram de pH, precisa dar uma corridinha, né, para chegar aqui no 21, que é desse pedaço da titulação. Então, aqui, ó, o que é titulação, escreva o procedimento. Aí, aqui, como você determinaria a porcentagem de ácido acético no vinagre? Descreva o procedimento. O próximo exercício, que é o 23, já é um exercício de cálculo. Então, aqui, qual o volume de NaOH 0,10 mol por litro seria gasto para titular uma amostra de vinagre de 2,5 gramas, sabendo que o vinagre tem 4,2% de ácido acético. Então, esse 23, 24, 25, 26, são todos exercícios aí de titulação, 27 também, 28, 29, o 30 e o 31, que inclusive tem uma curva desse mesmo tipo que a gente acabou de fazer, tá? Então, tá aqui. Então, são todos exercícios de titulação, tem mais alguns aí para baixo. Vamos fazer o exercício aqui, não vamos começar pelo 23, porque ele tem uma coisinha diferente. Vamos começar por um mais fácil. Vamos começar pelo 27. Então, aqui a gente está preocupado em determinar uma concentração da solução usando a titulação. Então, eu vou passar esse exercício para cá, que não é aqui, que é o resuminho da nossa aula de hoje. Então, aqui eu pedi, né, para usar o simulador para fazer essa titulação. E agora, então, a gente está nos exercícios. Então, vou colocar aqui, ó. Certo. Esse é o exercício 27. Então, eu tenho uma amostra que é de vinagre. Aí, eu quero saber a porcentagem de ácido acético. O método que eu vou usar é titulação. Eu tenho aqui um volume de amostra de 25 ml. Aí, o volume de NaOH, que foi o meu titulante, que tem a concentração 0,103 mol por litro, que, então, gastou aqui 9,89 ml. E eu usei fenolftalina como indicador. Aí foi feito também uma diluição, que está descrita aqui, que foi antes de fazer a titulação em si.
e a gente tem a densidade do vinagre para poder calcular a massa e assim obter a porcentagem, já que está sendo solicitado aqui a resposta em porcentagem. Então, primeiro, vamos tentar entender o que aconteceu. Deixa eu ver se eu consigo trazer para cá um esqueminha aqui da titulação para facilitar. Então, peraí. Eu vou colocar aqui para a gente ilustrar o que está acontecendo e facilitar, então, o nosso cálculo. Então, aqui embaixo, eu tenho a amostra de vinagre, a porcentagem de ácido acético aqui é o que eu não sei, que eu quero determinar. O volume de amostra que eu usei foi de 25 ml. E foi adicionado ainda fenolftaleína aí como indicador. Aqui em cima, na bureta, eu tenho, então, o titulante, meu titulante NaOH 0,103 molar. O volume que foi gasto na titulação foi de 9,89 ml. E depois a gente ajusta aí as diluições. Então, aqui eu tenho as informações do exercício. Então, foi feita a titulação para determinar a porcentagem de ácido acético. No ponto final da titulação, no ponto de equivalência, ou ponto final, né, quando a gente tem um indicador, o número de mols do titulante se torna igual ao número de mols do titulado. E a gente vai usar essa relação justamente para resolver todos os exercícios de titulação. Então, é isso daqui que vai permitir que a gente resolva todos os exercícios de titulação. A gente vai fazer essa reação até que seja colocado um volume que neutralizou, então, a quantidade de H+, que tinha aqui na amostra. Então, o número de mols que eu gasto aqui é igual ao número de mols do que eu estava analisando. É isso que é titular. Se eu substituir, então aqui eu vou substituir. O que é número de mols? Então, igual N, né, pra gente aqui, é igual número de mols.
Então, N é igual concentração molar vezes volume. Eu vou multiplicar a concentração molar, que é mol por litro, vezes volume em litro. Eu vou ter número de mols. E se eu dividir massa por massa molar, também eu vou ter número de mols. Então, eu tenho essas duas opções para poder substituir e achar essa relação aqui, o que me interessa para poder resolver o exercício. Vamos colocar aqui o que tem nesse exercício em particular. Então, o titulante, quem que é o titulante? É o NaOH. Eu tenho uma massa de NaOH para poder usar essa relação de massa sobre massa molar? Não. Eu tenho concentração. Então, eu vou substituir por concentração. Então, vai ser concentração de NaOH vezes volume. E, no caso, o número de mols, então, do titulado, o que eu posso substituir? No titulado, eu quero saber a massa, porque eu quero saber a porcentagem. Então, a minha pergunta aqui é porcentagem. Então, eu vou substituir aqui massa sobre massa molar. De quem? Do ácido acético. Então, vou fazer aqui do lado. Como que a gente calcula a massa molar do ácido acético? Eu vou até escrever a fórmula orgânica dele certinha, porque a gente vai precisar da massa atômica dos átomos, né? Para poder calcular a massa molar dele. Então, tá aqui, massa molar do ácido acético. Então, 12 mais 3 mais 12 mais 32 mais 1. Dá 60 gramas por mol. Então, aqui, eu já consigo substituir. Concentração do NaOH, 0,103. Vezes. Tem que estar em litros o volume. Então, 9,89 dividido por 1.000. Então, vai dar 0,00989. Igual. A massa de ácido acético é justamente o que eu não sei. Porque se eu soubesse, eu já podia calcular essa porcentagem. Então, aqui é massa-massa, né? Para achar em porcentagem. Eu não sei. Mas a massa molar eu sei. Eu acabei de fazer a conta aqui, deu 60. Então, o que ficou faltando? Ficou faltando só a massa, que é justamente a massa do ácido acético. Vou resolver essa conta aí para achar a massa.
Então, a conta. Então, 103 vezes 0,0989 vezes 60, porque eu passo os 60 multiplicando. Então, a massa vai ser igual a 0,103 vezes 0,0989 vezes 60. Isso daqui vai dar 0,06112 gramas. Então, pela titulação, eu determinei a massa de ácido acético que está nessa quantidade de amostra de vinagre que foi usada aqui no Erlen. Então, eu determinei a massa que tem em 25 ml. O que está faltando? Está faltando considerar a diluição e está faltando transformar esse volume em massa também, para eu calcular a porcentagem massa-massa. E eu tenho a densidade aqui, então a densidade é grama por ml, então aqui eu consigo transformar em massa. Não do ácido acético, mas de vinagre, que é a amostra como um todo. Então, eu consigo transformar esse volume aqui, então o volume aqui é de vinagre. Vamos escrever só para não esquecer. Esse volume representa o 100%, para eu poder achar essa porcentagem. Então, essa quantidade aqui estava, então, vamos fazer uma regra de 3 aqui com a diluição. Então, a diluição foi que jeito? Zero vírgula 0,06112 gramas está ele estava onde? Ele estava aqui nesses 25 ml. Então, está para 25. Mas eu preciso saber o quanto tinha no balão inteiro, que era de 100 ml. Então, X em 100. Esse X aqui vai dar igual a 0,2445 gramas. Do quê? De ácido acético. Só falta calcular a porcentagem. Para calcular a porcentagem, eu preciso da massa total de amostra. Eu quero saber a porcentagem de ácido acético no vinagre. Então, a massa total de vinagre é igual... Quanto que foi usado? Foi usado 5 ml. Então, 5 ml vezes a densidade, para eu poder achar em massa. Então, vai dar igual 5,5 gramas. Isso daqui corresponde a 100%.
a massa de ácido acético, que eu acabei de encontrar pela conta, vou colocar já o valor aqui, né? Essa massa aqui que eu achei, que foi de 0,2445 gramas, corresponde a X. Então, X vai ser o 0,2445 vezes 100 dividido pelo 5,5. Deu 4,45%. Os vinagres aqui no Brasil, eles têm uma faixa de aceitação de controle de qualidade que é de 4,2% até 4,6% de ácido acético. Então, isso é regulamentado, né, pelo Ministério da Agricultura, e tá nessa faixa, então, de concentração. Só para vocês terem uma ideia. Então, esse vinagre aqui, né, estaria aprovado, que deu 4,45% de ácido acético. Ok? Deu para entender a conta? Deu para entender o que a gente está fazendo? Sim, não, mais ou menos. Pessoal, cadê vocês? Quem acompanhou a conta, deu certo? O que vocês acharam? Tá difícil? Tá fácil? Conversem comigo. Pessoal, por favor. Ninguém vai falar comigo? Fernanda, agora que você voltou lá na nossa titulação, que eu dei o tempinho para você perguntar, a diluição que você tem que fazer é CV igual CV. Então, você vai usar a concentração que está disponível, verificar o volume que você precisa para ter, então, um volume com a concentração agora mais diluída, que é aquela que a gente vai calcular. Então, por exemplo, você tem lá um NaOH, o NaOH você tem ele 1 e você tem ele 0,1. Mas o ácido acético, você tem ele só 1 mol por litro. Quantas vezes você precisa diluir para ele estar 0,1 mol por litro? Você precisa diluir 10 vezes. Então, se você pegar 10 ml da solução, então, ó, 10 vezes, tá certo? Então, ó, CV igual CV. Então, se você vai diluir 10 vezes, se você usasse uma pipeta
de 10 para balão de 100, você ia conseguir essas 10 vezes que você precisa. Então, você ia conseguir essa diluição. Ok? A concentração muda automaticamente? Não. Você vai, de verdade, pegar a pipeta, colocar 10 ml, transferir para um balão de 100, colocar água até o menisco, e aí usar essa solução que foi diluída. É como se estivesse no laboratório mesmo. Depois que você fez a diluição, a solução é o que você tiver feito. Se você colocou em um balão com água, 10 ml da concentrada em mais 90 ml de água, ela vai titular. Ela vai estar naquela concentração. Não virou, mas se foi até o volume correto, a gente tem que ir até o valor do pH final. Faz o seguinte, assiste de novo a aula passada, que eu fiz a titulação ponto a ponto, para ver se você, fazendo junto, né, consegue, tá bom? Eu fiz a diluição também, e aí fiz a titulação, tá bom? Agora, desse nosso novo exercício, né? Aí eu vi aí que vocês acharam que o pH era mais fácil. Então, os conceitos que a gente está usando para resolver aqui são os mesmos, certo? Mas agora a gente está relacionando a reação que acontece com o ácido e a base. O ponto-chave é esse aqui, ó, número de mols. Titulante igual a titulado. Então, é isso que vai permitir que eu faça os cálculos aqui. Eu vou substituir número de mols do titulante pela concentração vezes o volume. Eu vou substituir número de mols do titulado, massa sobre massa molar, se o que eu quero achar aqui é a porcentagem, que é massa-massa. Se fosse a concentração molar do ácido acético, daí eu ia também colocar aqui no número de mols do titulado, concentração vezes volume. Só que não adianta nesse caso, porque eu não tenho o volume do ácido acético, eu tenho o volume da amostra, e a amostra é do vinagre. O vinagre tem ácido acético, mas ele também tem outras coisas. O vinagre tem ácido acético, tem algumas outras substâncias químicas, tem água também, né? Então, não é o volume total que é de ácido acético, e sim de vinagre, certo? Vamos fazer outro exercício, então? Para ver se é tão difícil quanto está parecendo? Eu acho que é uma questão de costume sempre, né? Então, quanto mais exercício a gente faz, mais fácil vai ficando. Vou fazer o exercício 28. Ele é igual esse que a gente acabou de fazer. Tentem usar exatamente o mesmo esquema que eu acabei de colocar aí, para resolver esse exercício 28. Então, 2 minutinhos para vocês tentarem resolver.
Pessoal, e aí? Fizeram exercício? Se vocês participassem mais, conversassem, explicassem se tá difícil, se tá fácil, fizessem perguntas, ia ser mais fácil para a gente trocar informações aí. O que vocês acham? Tá difícil? Deu certo? Tentaram fazer igual que eu fiz? Entenderam o que é a titulação? Na verdade, a titulação é uma reação química, né? Então, a gente está relacionando a quantidade do que reagiu com a quantidade que tinha na amostra. Esse exercício do vinagre é exatamente o que é feito nas empresas, né, que fabricam vinagre. É exatamente assim, a técnica de titulação, com fenolftaleína, tudo igualzinho. Entendi, Ron Dennis, né? Essa parte do exercício é titulação também, mas de verdade a conta é exatamente do jeito que eu mostrei para vocês. Você deve pegar o material, então, que está no portal, que tem a apostila, que é só sobre titulação, que eu mostrei hoje na aula. Aí você faz a nossa simulação para praticar um pouquinho, né? E aí tenta fazer os exercícios também da lista, tá bom? E o resto aí do pessoal? Então tá bom, ó, combinado, hein? E o resto do pessoal? Já fizeram exercício? Tentaram pelo menos fazer? Só eu ficar fazendo não agrega tanto. O legal é quando vocês tentam fazer também. Ó, se eu copiar tudo que eu tinha colocado aqui e passar agora para o exercício 28, vocês vão ver que é igualzinho. Só que agora, é claro, né? Eu tenho que trazer as informações para cá. Então, aqui, ó, o NaOH agora é 0,0505. O volume que gastou é 10. Não é que precisa decorar, nem que tem que fazer de uma maneira robótica. É que essas informações, né, é que vão permitir a gente calcular aqui o número de mols. Ainda faltou um pedacinho aqui do número de mols igual ao número de mols. Então, aqui que está a chave, né, para a gente conseguir calcular. Aí, aqui na amostra, também foi feita a diluição, só que foi usado 10 ml, então, ao invés de 25, agora foi usado 10. A massa molar continua sendo 60. A relação aqui de número de mols é igual, então eu vou substituir. Então, agora aqui tem 0,05 de concentração. O volume é 10,15. Aqui está faltando um zero na outra hora, né? Então, aqui vai ficar multiplicado, o 60 está embaixo aqui na divisão, então vai multiplicar aqui. Aí, agora vamos calcular quanto que vai dar essa massa. Então, aqui, 0,505. Então, aqui deu 0,03075 gramas. Essa massa é de ácido acético. E é o que estava aqui no Erlen, que foi titulado. Então, tá aqui, ó.
Então, essa massa é a massa que estava aqui no L. Ela, nesse exercício, estava em 10, e não em 25. Então, aqui é 10. Aí, aqui vai dar 0,3075. Aí, aqui foi usado também 5 ml da amostra. Então, aqui continua sendo 5,5 gramas é 100%. Só que agora a massa de ácido acético deu 30,75. A gente pode fazer a conta agora. Vai dar 0,3075 vezes 100, dividido por 5,5. Deu 5,59. Então, agora deu um vinagre com maior quantidade de ácido. 5,59. Alguém fez a conta junto comigo? Tá certo? Tá errado? Hein, pessoal? Fizeram a conta? A minha conta tá certa? Tá errada? Por favor, vocês querem que eu implore? Falem comigo, falem sobre o exercício, falem se entenderam. Conversem, tentem fazer. Luiz, você tentou fazer? E aí, deu certo? Sim? Então, minha conta tá certa também? O que você achou? Tá difícil? Deu para entender? Meio complicadinho? Então, precisa se acostumar mesmo, viu? Precisa treinar. Na verdade, o conceito é importante. A parte da titulação é a parte importante. O cálculo acaba complicando por causa da diluição, por causa das regras de 3, né? Por conta da massa. Mas o conceito é um reagente reagindo com o outro. Aí a gente tem um volume, tem uma concentração, para poder calcular a concentração do outro. Ok? Pessoal, a gente tem aqui um monte de exercício na lista, né, que eu falei, ó. Então, tem exercício desde o 21. Tem a parte teórica, eu também queria que vocês fizessem. Aí, aqui, ó, tem o 23, que ele é um pouquinho diferente. O que mudou aqui? Aqui no 23, eu estou dizendo qual é a massa de vinagre. Então, não precisa calcular, porque eu já falei. É 2,5 gramas. Aí, eu já estou dizendo que tem 4,2% de ácido acético nessa massa. Certo? Então, aqui, vocês vão fazer o contrário. Vão calcular primeiro a massa de ácido acético que tem nessa massa de vinagre, e depois colocar na relação da titulação para calcular o volume do NaOH que eu gastei. A conta vai ficar igual aqui, só que eu vou ter essa massa primeiro, porque primeiro eu vou fazer essa regra aqui de 3. Então, o exercício vai começar de baixo, e eu não sei esse volume, eu vou achar esse volume aqui, que é o volume de NaOH. Tá bom? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aí todas essas tarefas que vocês têm, então eu vou encerrar
a aula mais cedo, tá? Vou encerrar aqui, mas, na verdade, eu não estou encerrando a aula de verdade, eu tô encerrando eu falando. Eu quero vocês, então, trabalhando para fazer as titulações, tem os relatórios aí, e tem esses exercícios da lista, tá certo? Daí, semana que vem, dúvidas. Para ter dúvidas, precisa fazer exercício. Combinado? E as meninas? Combinado? Então, tá bom. Vitor, combinado. Então, semana que vem, dúvidas dos exercícios. Tem bastante coisa para ler, né, no material. E tem essas tarefas aí, e que praticar o exercício. Eu vou postar essa resolução que eu fiz também, e aí vocês podem, em cima disso, fazer os outros exercícios que vai dando para entender. Tá bom? Então, bom final de semana para vocês, bom resto aí de noite para vocês, e até a semana que vem. Semana que vem eu vou falar sobre o APS, né? Vamos combinar o APS, para não ficar em cima da hora também. Professor? Oi? Estou com uma dúvida aqui, referente a outra coisa, a avaliação. Eu poderia dar uma explicadinha melhor na 3? Não, eu não vou falar do exercício que está na prova. Se você quiser perguntar um exercício que está na lista que seja similar, aí eu te explico. Tem algum exercício da lista que você quer perguntar, que é parecido? Ah, é aquele do tampão, né? Esse que você quer perguntar aí. Exercício 3. Eu fiz um exercício desse em sala, quer dizer, em sala aqui virtual, né? Mas eu fiz um exercício desse. E você tem, então, a resolução desse exercício já, parecido com esse, muito parecido. Tá bom? Deixa eu ver se eu lembro aqui, se eu consigo saber que aula que foi. Mas eu acho que foi na aula passada, que tem a resposta desse exercício aí. Não, deve ter sido na aula antes da passada. Tem no vídeo, né? Também. A aula antes da passada foi o Genivaldo que era para dar exercício de laboratório. Então, foi na aula passada mesmo. Mas tem exercício igual na lista. É o exercício 6 que eu resolvi, que é da lista de exercício. Ó, eu vou até compartilhar aqui rapidinho. Para te mostrar. Então, tá aqui, ó. Esse exercício aqui, ele é muito similar a esse que tá na prova. Todos os exercícios que estão na prova eu fiz, tá? Parecidos ou muito similares. Só que aqui era para achar o ácido que foi utilizado e descrever o preparo. Era também 500 ml do tampão. Ok? Você tem isso daqui também lá no portal. Tá bom? Ok?
Então, assiste de novo aquele pedacinho, que eu acho que vai te ajudar, tá? É a aula passada mesmo, no começo da aula passada, começo mais ou menos, né? Antes de entrar nessa parte do simulador. Ok? Pessoal, então, vocês têm aí bastante trabalho, né? Espero que vocês se empenhem aí, que vai dar tudo certo. E até semana que vem. Boa noite para vocês. Boa noite, bom final de semana e até semana que vem. Até mais.